Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de podermos falar um pouco sobre a doutrina espírita. Essa doutrina que nos ensina a viver nesse mundo de provas e expiações. Que nos ensina que a resignação não é motivo de acomodação ou de preguiça, mas acima de tudo, motivo de fé, de luta e de superação. Resignar-se não é aceitar sem lutar. Resignar é entender aquilo que vivemos nesse plano de provas e expiações. É entender que estamos aqui para superarmos a nós mesmos, para travarmos a grande batalha da nossa vida, que é a batalha contra nós mesmos, contra este homem velho que habita dentro de nós, que são as nossas imperfeições. E é por isso que nós sempre fazemos essas perguntas, né? Por que tantas dificuldades aos meus pés? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu as desejo? Por que tantas pessoas vivem bem e eu sofro tanto? Quais são os motivos para termos resignação? Muitas vezes nós fazemos essas perguntas, né? Aqueles momentos que nós estamos fragilizados, aqueles momentos em que vivemos as nossas dificuldades e escorregamos um pouquinho, motivados por esse bombardeio de situações, de dificuldades que fazem parte do nosso cotidiano. E na verdade, cada um de nós aqui nessa sala vive as suas dificuldades, nessa rua, nesse bairro, enfim, em todo esse planeta. Quem não tem as suas dificuldades? Quem não vive seus problemas de saúde, seus problemas de relacionamento, seus problemas financeiros? Às vezes a gente olha uma pessoa e aquela pessoa está tão bem, né? Queria ser como ela, mas será que aquela pessoa não vive as suas dificuldades? Não tem as suas provações, as suas expiações? Então, mais do que ficar olhando para as outras pessoas e achando que elas são melhores que a gente, não. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos praticar um pouquinho o autoconhecimento, tão importante para que nós possamos entender exatamente por que estamos aqui. Então, vamos tentar responder algumas dessas perguntas. Qual é o motivo verdadeiro da resignação? A justiça das aflições, as causas das aflições nos ensinam, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que nenhum de nós está aqui à toa. Cada um de nós, nesse planeta, tem uma missão. Mas essa palavra missão, às vezes, impressiona um pouco, né? Eu tenho uma missão? Claro que tenho. Cada um de nós tem uma missão. A missão de viver as nossas dificuldades não é uma grande missão? A missão de ajudar ao próximo, a missão de conviver bem com pessoas difíceis, a missão de ajudar o pai, ajudar a mãe, ajudar os filhos, não é uma grande missão? Por que nós desprezamos muitas vezes essas grandes missões que a nós são confiadas, mas nós deixamos de lado, nós negligenciamos com atividades que são extremamente importantes e muitas vezes deixamos passar. Eu gosto muito de citar, de exemplificar uma situação que um amigo meu viveu uma vez. Ela caracteriza bem essa nossa displicência com grandes atos, mas que nos passam despercebidos. Esse amigo também é professor, ele chegou um dia em casa e o filhinho dele correu com uma prova para mostrar a ele. E ele, peraí, filhinho, papai está cansado. Ele foi para o banheiro tomar banho, depois do dia de trabalho. A esposa dele viu isso. Ele já estava no banheiro tirando a roupa para tomar o banho. Ela entrou assim e disse assim, muito ironicamente: ô pedagogo, você passa o dia inteiro cuidando dos filhos dos outros. E você chegou em casa e o teu filho só queria te mostrar uma prova que ele tirou 10. Você viu o que você fez?
E ele, quando me contou isso, André, eu tomei assim um susto. Foi um tapa na cara. Pela oportunidade que eu perdi. E ele disse, na mesma hora, botou a roupa e voltou lá e botou o filho no colo e foi lá. Quantos de nós não já viveu isso? Quantos de nós já não teve uma grande oportunidade e por pura negligência, por puro despreparo até, de estarmos atentos, deixamos de dar atenção ao filho, ao marido ou à esposa, ao pai ou à mãe, que só queria um minuto do nosso ouvido, só queria que nós ouvíssemos um pouco, só queria que nós doássemos um pouco a nossa atenção e nós fomos negligentes. E o que para nós parecia absolutamente sem importância, mas para ele era de grande importância. E nós deixamos passar uma grande oportunidade de darmos àquelas pessoas que estão ao nosso redor, que normalmente são aquelas que nós desprezamos, porque muitas vezes damos mais atenção àquelas que nós convivemos na rua, do que aquelas que estão ao nosso lado e que fazem parte da nossa missão. Aquelas que estão conosco, partilhando as dificuldades nesse plano de provas e expiações, e nós somos absolutamente negligentes com isso. Perdemos com certeza grandes oportunidades. E as nossas aflições são decorrentes exatamente disso, do nosso despreparo, da nossa negligência, da nossa falta de percepção das coisas mais simples. Estamos sempre tão preocupados com coisas grandiosas, mas não percebemos a grandiosidade de estar ao lado de uma mãe, de um pai, de um filho, de um irmão que precisa da nossa atenção, que precisa de uma palavra amiga, de um ouvido às vezes, apenas às vezes do nosso silêncio, para ouvir um desabafo, e deixamos que essas oportunidades muitas vezes passem. E vamos nos comprometendo. Cada vez que perdemos essas oportunidades, vamos nos comprometendo, vamos aumentando as nossas aflições. Porque nós colhemos o que plantamos. Ninguém planta tomate para colher laranja. Se plantamos o amor, o respeito, se nos doamos, vamos colher isso lá na frente. Não tenham dúvidas disso. Se cada um de nós, que já temos uma certa idade, olharmos para trás, um pouco da nossa história, nós vamos comprovar isso. Que cada vez que nós damos uma atenção, que nós praticamos o bem, o que a gente recebe lá na frente? E, por outro lado, cada vez que nós damos uma escorregada, nos comprometemos. E vamos resgatar essas dívidas. A resignação é exatamente isso. Ser resignado é compreender essas dificuldades e conviver com elas. Uma vez um amigo me disse, vocês espíritas gostam de sofrer? Muito pelo contrário. É exatamente por não gostar de sofrer é que nós aprendemos a conviver com o sofrimento. Aprendemos a lidar com ele sem reclamar. Porque se eu estou com uma dificuldade, por que eu tenho que dividir a minha dificuldade com os outros? Por que eu tenho que partilhar? Por que eu tenho que fazer os outros sofrerem se eu estou sofrendo? Paciência diante da ingratidão, da adversidade, do infortúnio. Qual é normalmente a reação diante dessas atitudes? Revolta. Revolta. E a resignação veio exatamente nos mostrar que a atitude diante de agressões é exatamente o silêncio, é exatamente uma palavra amiga. Eu me lembro de uma palestra do Divaldo Franco, que ele disse que uma vez ele estava andando num local que ele normalmente não gosta de ir, que é um shopping, e de repente veio um cara correndo e atropelou, e ele caiu no chão. E o cara ainda veio de uma forma agressiva, falar que ele se levantou, o senhor estava na minha frente, ele falou, desculpa, eu não sabia que atrás de mim tinha um cavalo.
Imediatamente começou a conversar com o rapaz e pediu desculpas por estar na frente dele, por estar atrapalhando. E dali nasceu um diálogo, dali nasceu até uma amizade. Agora imagine se Divaldo Franco levantasse e já esmurrasse o cara. Porque uma atitude agressiva, na maioria dos casos, gera outra atitude agressiva. Mas se uma atitude agressiva é respondida com uma palavra amiga, com uma palavra de respeito, às vezes até uma desculpa, já gera no teu interlocutor uma outra reação. Já gera um momento de reflexão. Quantas situações nós vemos no nosso cotidiano, basta abrir um jornal ou ouvir um telejornal, de situações de verdadeira catástrofe na vida de pessoas que reagem agressivamente. Há uma agressão no ônibus, na rua, e alguém puxa uma arma. O trânsito, então, é um local extremamente fértil para isso, né? Quem dirige com uma certa frequência, quem bota um carro na rua e vai tipo ao centro da cidade, certamente tem tudo para cometer aí uns atos extremamente agressivos, porque o trânsito é absolutamente fértil para isso, né? Pessoas que dirigem e acham que são os donos da rua. E a gente percebe atitudes de pessoas que estão sempre com pressa, estão sempre com pressa. Pressa para quê? Pressa por quê? Esse tema, motivos da resignação, na verdade, seria um tema para nós conversarmos muito mais do que as 3 horas que eu tenho aqui para falar. Um pouquinho menos, né? E aí eu convido a todos que discutam e leiam um pouquinho mais, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças é um termo técnico para indicar uma forma literária de ministrar conhecimento, né? Quando se fala nas bem-aventuranças, esse termo traduz uma forma muito didática de se transmitir o conhecimento. Pode dizer que é uma declaração de bênção em virtude de uma boa sorte, né? Quando você fala isso para alguém é porque algo de bom aconteceu e a princípio você está, né, até incentivando, cultuando nessa pessoa atitudes melhores. Com Jesus toma a forma de um paradoxo, ou seja, do contrário daquilo que se quer dizer. A bem-aventurança não é proclamada em virtude de uma boa sorte, mas de uma má sorte. Não é? Parece estranho isso. Jesus dizia, bem-aventurados os que sofrem, os que sentem frio, os que são perseguidos. Por que ele dizia isso? Bem-aventurados os que sofrem. Ele queria exatamente transmitir nesses ensinamentos, porque aqueles que sofrem estão ali resgatando dívidas, estão ali se preparando para uma vida melhor, estão ali vivenciando as dificuldades que foram construídas por quem? Por ele mesmo. E esse é um grande problema que todos nós vivemos. Tem um problema, não, o problema foi dele, foi do vizinho, foi da mãe, foi da sogra. Problemas são sempre os outros que nos causam. Mas se nós pararmos para pensar, por que eu estou vivendo isso agora? Por que eu estou vivendo essa dificuldade? Por minha culpa. Quantas vezes nós refletimos sobre isso? Se eu estou vivendo essa dificuldade financeira, foi porque eu me excedi no uso dos cartões de crédito. Se eu estou com o meu joelho doendo, é porque sempre me excedi nos meus exercícios, nas minhas atividades. Eu tenho um amigo que faleceu há uns 2 anos, mais ou menos. Fomos amigos de infância, de adolescência, e do nosso grupo, o único que começou a fumar foi ele. E nós sempre combatemos isso. A mãe dele sempre combateu isso. Ele se casou, a esposa sempre combateu isso. Teve filhos, a filha principalmente sempre combateu isso. Mas ele nunca parou de fumar. Aí há uns 2 anos atrás, ele se encontrava sempre com uma irmã no centro da cidade, os 2 trabalhavam lá. Eles se encontravam para almoçar. E ele um dia chamou a irmã
quando ela chegou no restaurante, ele já tinha almoçado, ela achou aquilo estranho, mas ela sentou, começou a almoçar e percebeu nele um comportamento absolutamente estranho. Ele estava com 59 anos, um jovem, um quase adolescente. E ela achou aquela atitude dele estranha. Mas o que está havendo, Chiquinho? Francisco, é o nome dele, nós sempre chamamos Chiquinho. Mas o que está havendo, Chiquinho? O que está havendo com você? E ele estranho, e depois de muita insistência, ele disse para ela: irmã, eu estou com câncer no pulmão. E absolutamente envergonhado, porque nem coragem de dizer à esposa e à filha, ele percebia com extrema clareza a consequência dos seus atos. Incentivado pela irmã a dar início ao tratamento e a levar aquela situação para a esposa e para a filha, ainda levou uma semana se preparando para isso. Até que disse para ela. A esposa e a filha o abraçaram intensamente, o incentivaram a fazer o tratamento, a combater aquilo, a lidar com fé. Mas infelizmente em menos de um mês ele fez a passagem. E certamente fez a sua passagem percebendo o suicídio que ele cometeu. O suicídio que ele cometeu ao longo de anos, se intoxicando, se envenenando. Foi tarde? Não. Por que foi tarde? Outras vidas ele terá, outras dificuldades ele vai vivenciar para resgatar isso. Mas ele entendeu. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os que sentem frio, bem-aventurados os que sofrem, porque esses estão no momento de perceber, de refletir, de fazer a sua autoavaliação sobre por que está vivendo isso. E mais do que isso, sem se revoltar, porque essa é a grande percepção que precisamos desenvolver. Eu não sofro porque sou um desgraçado. Eu não sofro porque Deus me abandonou. Eu não sofro porque sou um esquecido. Eu sofro porque mereço. Porque construí isso. E a partir do momento que eu entendo isso, que eu percebo, eu vou me levantar e vou lutar contra isso. Se eu construir as dificuldades que vivencio hoje, vamos trabalhar para que daqui a algum tempo, ainda que não seja nessa encarnação, eu consiga reverter essa situação, eu consiga ser um espírito melhor. Dor e expiação. Essa dor refere-se à consequência de uma ação passada. É isso que um pouquinho de reflexão nos faz perceber. Eu me recordo, quando completei 40 anos, foi exatamente o ano em que eu comecei a me dedicar ao Espiritismo. Embora tenha nascido no berço espírita, meu nome é André Luiz, eu costumo dizer que sempre eu sou o genérico, né? Eu não sou o original. Meu pai, e nasci no dia 3 de outubro, né? Também dia de nascimento de Allan Kardec, quer dizer, eu não tinha como escapar. Mas tentei escapar durante 40 anos. Apesar de até já ter ido várias vezes à casa Ernesto Fagundes Varela, que frequento aqui, mas foi num momento de sofrimento realmente que fui perto. E no dia que eu completei 40 anos, eu me sentei à minha escrivaninha em casa e minha esposa saiu por um momento, mas eu fiquei sozinho. E ali eu fechei os olhos e levei a minha mente o mais longe que eu conseguia alcançar. O que normalmente acontece com todos, né? Algo em torno dos meus 4 anos de idade. E vim caminhando lentamente, onde eu morava, meus amigos, o meu ingresso na escola pública aos 6 anos de idade, a minha primeira professora, a sala de aula, os meus amigos, a 2ª série, a 3ª, a 4ª, a 5ª, naquela época o exame de admissão, o ingresso no ginásio, a escola, os amigos, o ingresso na escola técnica, o ingresso na faculdade, o dia que conheci minha esposa,
meu casamento, o nascimento dos meus filhos, eu vim caminhando no tempo. E quando eu cheguei no dia que eu estava, que eu abri os olhos, eu não senti absolutamente nada, apenas foi uma reflexão. Uma coisa ficou muito clara para mim. A lei de causa e efeito, naquele dia, se transformou numa realidade para mim. Porque eu percebi que ao longo da minha vida, cada vez que eu dava passos errados, eu tomava na cabeça. E cada vez que eu dava passos certos, eu recebia algo de bom. Isso ficou muito claro para mim. Isso me ajudou muito a prosseguir nessa minha jornada, sempre olhando para trás, sempre revendo o que faço, né? Como fazia Santo Agostinho, embora eu esteja muito longe disso, mas procuro, né? Os bons exemplos são para serem seguidos. Refletir ao final de cada dia. O que eu fiz? Quais as pessoas que magoei? Quais foram os meus passos errados? Porque não se enganem. Apesar de estar há 18 anos estudando a doutrina espírita, sou um aprendiz. Erro todos os dias. E a gente não pode ter vergonha disso. O que precisamos é refletir sobre isso. Entender que somos espíritos altamente endividados com a lei do progresso. Somos. E precisamos lutar contra isso dia a dia, momento a momento. Olhando o que estamos fazendo e sempre à luz da nossa doutrina, à luz dos ensinamentos do Cristo, será que isso está certo? E é muito fácil a gente perceber o que está certo e o que não está certo. Apenas pergunte se você gostaria que alguém fizesse isso com você. Porque todo mundo comete algumas atrocidades e acha que está certo, né? Todo mundo está certo. Mas pergunte se você gostaria que alguém fizesse isso com você. E aí você já vai ter uma ideia se realmente aquela atitude cabe. Dada a nossa ignorância, nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos o que os orientais chamam de karma, que deve ser purgado para a nossa felicidade, a nossa harmonia interior. É uma atitude muito importante, percebemos o quanto somos ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, de não perceber exatamente aquilo que devemos fazer com toda a clareza. Por isso estudamos. Por isso a doutrina espírita nos mostra que o estudo, a leitura constante, é motivo de crescimento. Precisamos estudar muito. Somos iniciantes, meros aprendizes. E se assim não fôssemos, não estaríamos aqui? Precisamos nos entender como pessoas doentes, porque somente uma pessoa que sabe e que entende que está doente toma um remédio. Se você não se acha uma pessoa doente, você pode até ir ao médico, mas você não vai tomar um remédio, às vezes sequer vai comprar. Se você entende, sou uma pessoa doente, preciso trabalhar para minha melhoria, aí sim. Aí você vai se aceitar. Entender que passa teus momentos de dificuldade e precisa lutar contra isso. E só entendendo que somos pessoas ignorantes, nós compreendemos verdadeiramente os passos que precisamos dar. Dor evolução. A dor expiação, sofremos porque cometemos um deslize em relação à lei natural. Essa é uma percepção importante. Se eu estou vivendo as minhas dificuldades, se eu estou passando por esse problema, é porque preciso passar. Preciso passar. E pessoas como são nossos grandes exemplos, como o próprio Chico Xavier, vivia suas dificuldades, vivia os seus problemas de saúde, mas não passava reclamando o tempo todo para os outros. E eu tenho na minha família um grande exemplo disso. Uma tia que até os 45 anos de idade é uma pessoa bonita, trabalhadora, uma pessoa que convivia conosco adolescentes naquela época, com os nossos avós, com absoluta harmonia. Até que foi acometida de uma artrite reumatoide, que começou a consumi-la, com a qual ela viveu 20 anos. Que começou mais ou menos aos 45 anos e ela desencarnou aos 65. E ao longo de 20 anos, ela conviveu com dores que num determinado momento morfina era melhoral para a gente,
Morfina para ela era qualquer Dorflex para a gente. Mas em nenhum momento em que íamos à casa dela e que sentávamos para conversar, ela falava em doença. Ela falava de tudo. Mas jamais dizia, estou com dor. Ah, como eu sou. Nunca ouvi essas palavras dela. É até hoje um exemplo para mim de uma pessoa que soube conviver com as suas dificuldades e superar isso. Na dor evolução não sofremos por castigo, mas porque queremos evoluir. Estamos num plano de provas e expiações. As expiações são aquelas que vivenciamos porque cometemos atitudes erradas. A aprovação é aquela que vivenciamos porque queremos melhorar. Porque antes da reencarnação fazemos um nosso planejamento. Na maioria dos casos, nem todos, porém, na maioria dos casos, fazemos nosso planejamento. E muitos vivem as suas dificuldades com o objetivo de se elevar espiritualmente. De passar dificuldades para crescer espiritualmente. Para aprender a conviver com essas dificuldades nesse plano de provas e expiações. Nesse plano material e materialista que nós vivemos. Essa é uma das maiores provas da reencarnação. Reencarnar não é ser punido. Reencarnar é ter oportunidade. É o que o Pai Criador nos permite para que possamos vivenciar mais uma vez as dificuldades e, acima de tudo, superá-las. Acima de tudo, entender esse plano. Através da prática do bem, do amor ao próximo. Ela é uma oportunidade de evolução. Só vamos aprender a ser pessoas resignadas, verdadeiramente resignadas, sem revolta, sem preguiça, sem acomodação, quando percebermos que as dificuldades que vivenciamos são oportunidades de evolução, de crescimento. E principalmente, se apesar de todas as dificuldades, continuamente praticamos o bem. Colocamos o amor verdadeiro para com todos aqueles que nos servem. Dor auxílio. Essa dor já é mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos e anos, meditando a nossa situação. Isso me faz lembrar uma amiga da casa espírita, que tinha uma conhecida que estava grávida e estava um pouco preocupada porque a previsão de nascimento era no período do carnaval. E exatamente foi o que aconteceu. No sábado de carnaval ela começa a sentir as dores, chama o médico, ele já tinha tomado algumas e um acidente acontece no momento do parto. E a criança sofre uma lesão cerebral irreversível. E passa todo o seu período de existência terrena numa cama, precisando de tudo e de todos. E essa amiga, toda vez que ia ali, visitava sua amiga e olhava aquele ser ali e se perguntava, meu Deus, mas por que isso? Mal nasceu, já vivenciando isso. Aos 25 anos, esse irmão desencarnou. E em sonhos veio a essa amiga dizer a ela o seguinte: minha amiga, eu aqui vim para responder aquela pergunta que você sempre fazia ao lado do meu leito. Por que isso? Eu aqui vim nessa condição porque na minha última encarnação eu fui um médico e fiz muitos abortos. E se vim nessa condição é porque nessa condição eu precisava estar. Então, quando vemos, às vezes, pessoas sofrendo, e sofremos com essas pessoas, não estamos ajudando. Não que não devamos ajudar, é claro que devamos ajudar, mas a nossa prece por essa pessoa é muito mais fértil do que o nosso sofrimento junto com ela. A nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa dar as feições de cada um nessa situação. Na maioria dos casos, são pessoas que não compreendem porque estão ali. São pessoas que muitas vezes são levadas a uma condição de revolta e até processo de depressão.
E no momento em que você não percebe porque está ali, você está abrindo portas para os irmãos pouco evoluídos que desejam aumentar o teu sofrimento. No momento em que você se fragiliza física, espiritualmente, você está dando margem a que os teus problemas se agravem. Por que é que precisamos entender as dificuldades? Porque precisamos nos fortalecer. Nesse aspecto, a resignação tem um papel importante. Não permitir que a depressão se instale. Porque o perdão, o verdadeiro perdão, é uma prática que precisamos fazer com os nossos companheiros de existência, mas precisamos praticá-lo também para nós. Precisamos nos perdoar, entendendo que somos espíritos em processo de evolução, e a partir daí dar início a essa reconstrução, a um verdadeiro trabalho de engenharia dentro de nós mesmos, nos permitindo errar, perdoar e reconstruir. Esse processo de autoconhecimento é uma tarefa muito difícil, sim. Porque se eu perguntar a cada um aqui quais são as suas qualidades, quais são as suas virtudes e quais são os seus defeitos, a gente fala, peraí, meu defeito? Peraí, será que eu tenho algum? Por que isso? Porque realmente não refletimos sobre quem somos. Quais são as atitudes que cometemos diariamente? Porque, a princípio, para nós mesmos, todas as nossas atitudes são certas. Mesmo quando brigamos, gritamos, ofendemos alguém, não, mas eu tinha razão. Que razão? Reflita sobre o que você fez. Ser resignado não é ser acomodado, é ser inteligente. Dívidas do passado. Para sabermos os motivos de nossa dor, não há necessidade de fazermos uma regressão para vidas passadas. Aquele caso que eu comentei há pouco, né? Que aconteceu comigo. Se você parar e refletir um pouco sobre a sua vida, sobre tudo que aconteceu, sobre as atitudes que você já tomou diante de pessoas que já sofreu, você vai perceber exatamente o que está acontecendo na tua vida. A nossa própria percepção nos conduz ao que fomos, dando-nos as razões do nosso sofrimento presente. Quantas vezes a gente tem atitudes tão agressivas, às vezes tão despropósitas, que a gente para assim, meu Deus, eu devo ter sido um carrasco, numa encarnação qualquer lá atrás. Porque às vezes tomamos essas atitudes, às vezes perdemos a cabeça, mas porque nos falta orar e vigiar. Devemos 100, pagamos apenas 1. Deus é tão bondoso conosco, mas tão bondoso, que nós devemos tanto e às vezes pagamos, às vezes resgatamos com tão pouco. Na contabilidade divina há a seguinte operação: se me pagares apenas R$1, eu quitarei toda a tua dívida. Às vezes uma atitude de ajuda, uma atitude de doação, de pura doação do ouvido, para uma pessoa que quer desabafar, que quer colocar para fora alguma angústia, algum problema, e nós não percebemos isso, como o meu amigo, que não percebeu que o filho queria apenas mostrar a ele uma prova que ele tinha tirado 10, e ele não percebeu. É assim que procede a divindade para cada um de nós, e nós não percebemos isso. Essa é uma grande atitude, perceber o que está acontecendo à nossa volta. Vocês conhecem aquela história do cara que estava em casa, começou a chover, e aí veio o pessoal, vamos embora, vamos sair, porque a água vai subir. Ele, não, Deus vai me ajudar. As pessoas foram embora. E aí, como continuou chovendo, veio o pessoal num caminhão, vamos embora, filho, vamos embora. Não, Deus vai me ajudar. E o caminhão foi embora. E a água subindo, ele já foi para o segundo andar, e veio um cara num barquinho, vamos lá, meu amigo, vamos lá que a água vai subir. Não, Deus vai me ajudar. E o cara de barco foi embora, e a água continuou subindo, e a água subindo, ele foi para o telhado, veio um helicóptero, jogou uma corda, vamos lá, ele, não, Deus vai me ajudar. A água subiu e ele morreu. Chegou ao céu revoltado. Foi a Deus, mas que papelão que o senhor fez comigo. O
Senhor me deixou morrer, e aí Deus disse para ele, meu amigo, eu fiz tudo para te ajudar, com um helicóptero eu mandei. Mas ele não soube entender que aquilo era o que ele precisava. E a gente fica sempre, Deus vai me ajudar, Deus já está te ajudando. Ele já está te dando essa vida. Ele já está te mandando um helicóptero e você não está percebendo isso. E muitas vezes o sofrimento é exatamente o que ele está mandando, para que nós percebamos exatamente qual é o motivo, quais são os meios da nossa transformação. O nosso pagamento é sempre menor do que aquilo que deveríamos pagar. Muito menor. Muito menor. O nosso sofrimento é uma gotinha d'água no oceano, se nós soubermos conviver com ele. A vontade de Deus em primeiro lugar, nas grandes crises, colocando a vontade de Deus acima do nosso sofrimento, o sofrimento torna-se mais leve, mais suave. Esse é um outro passo importante, porque é complicado você se manter em equilíbrio no momento que você tem uma notícia forte. Né? Minha filha caçula, queria, o grande desejo dela, como pedagoga, era ser professora do município. Passou no concurso, fez tudo. Aí o município exige uma videolaringoscopia. E quando ela foi fazer, foi detectada uma fenda nas cordas vocais. Pronto, ela desabou. Aí pronto, aí chegou em casa e não havia quem consolasse. Eu, a mãe, os irmãos. Minha filha, calma. Não adianta desespero. Você tem 2 semanas até lá. Vamos. E aí, conversamos, mas quem conseguia convencer? E aí nós fomos ao médico, a uma fonoaudióloga, fizemos um tratamento e ela conseguiu. Aliás, tomou posse na quarta-feira. Mas até chegar lá, era uma pilha de nervos. E olha que dos meus 4 filhos é a única que me acompanha um pouquinho, né, que se diz espírita. Já é um grande passo. Se dizer espírita é um grande passo, né? Mas no momento de sofrimento, bateu o desespero. É complicado, gente? Claro que é, né? Vamos reconhecer, quando qualquer um de nós vive uma grande dificuldade, manter a calma é complicado. Mas esse é um grande desafio. Esse é um grande passo. Esse é um grande processo para que nós iniciemos na nossa vida. É manter a calma diante das dificuldades. É manter o controle. É tomar as rédeas do teu navio. É segurar no leme nessa hora. Eu preciso me controlar. Porque o desespero só leva a mais desespero. É difícil? Claro que é difícil. Uma pessoa, quando tem uma notícia de um falecimento de um amigo, ou de uma doença grave, manter-se calmo. Mas é um processo. É um processo que nós precisamos desenvolver a cada dia. Vivenciar as dificuldades, entendendo que se você não conseguiu nesse momento, é porque essa era a melhor situação. Quantas vezes você chegou no aeroporto e perdi o avião e fica desesperado? Aí o avião cai. Mas naquele momento que ele perdeu o avião, ele não consegue perceber. Ele só consegue perceber o que ele perdeu. Ele não consegue entender, não que ele esteja desejando o mal dos outros, mas algo tinha que acontecer. E a gente não percebe isso. É difícil? Claro que é difícil. Mas é uma situação que precisamos desenvolver em cada um de nós. Nós percebemos isso. E nas mulheres isso é mais desenvolvido. Outro dia eu estava sentado na minha cama, minha esposa do meu lado, e eu olhei para o fundo do meu terreno assim, e tinha aquela moita de capim enorme, né? Aparece aquele arrozinho, né? Capim, parece aquele alpiste, né? E quando eu olhei para aquela moita de capim, eu falei, caramba, aquela moita de capim está enfiando aqui, eu preciso cortar aquilo. Minha esposa do meu lado disse, não faça isso. Porque é naquela moita que os biquinhos de lacre vêm comer no final do dia. Olha que sacada dela. O que eu via como um monte de lixo, ela viu como uma fonte de vida. Perceberam a diferença de percepção? É essa sensibilidade que a gente precisa desenvolver. Lembremos-nos de que Jesus dizia que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele nos ensinou isso.
O que nós achamos que, meu Deus do céu, mas minha vida, nada disso. Olha um pouco à tua volta. Olha um pouco para trás. Jesus nos dá força para continuarmos o caminho da fé. Apesar das asperezas do caminho, em todos os momentos Ele nos ensinou isso. Tem uma passagem na vida de Jesus que um dos apóstolos diz para Ele: Mestre, por que não fazemos os milagres logo no início, nas reuniões que fazemos? Se o Senhor fizer todos os milagres, as pessoas vão estar ali com mais fé. E Jesus olhou para Pedro e lhe disse: Pedro, isso não vai dar certo. Mas ele queria mostrar a Pedro, e assim fez. No dia seguinte, quando a multidão se reuniu, Jesus foi fazendo os milagres, curando os enfermos. E as pessoas curadas iam saindo, iam embora, e ao final não tinha mais ninguém. Claro, né? Não é difícil a gente perceber que quando a gente está com um problema, somos extremamente humildes. Mas quando a gente está com saúde, dinheiro no bolso, o que a gente quer? Pé na estrada. É por isso que os espíritos superiores estão sempre nos alertando. Em tudo que fizer, pensa em Deus primeiro. Não importa a atitude que você vai tomar, pensa nele primeiro. Faz uma prece. Vê se realmente essa é a atitude que você deveria tomar. Vida futura. Por que nos preocupamos com a vida futura? Né? Tem gente que, não, eu quero viver hoje. Não, eu vou. Sim, viva o hoje e resgate no amanhã. A resposta a essa pergunta depende da visão de mundo de cada um de nós. Se formos apegados à matéria, poderemos querer aproveitar já no dia de hoje, não importando se com isso precisamos passar por cima do nosso próximo. Alguém já viveu isso? Acho que não. Imagina. Ambiente de trabalho é extremamente fértil para isso, né? Quando o sujeito quer um carro, fazer uma fofoquinha daquele cara que está no caminho dele é uma atitude muito comum. Ao contrário, porém, se a nossa visão de mundo for espiritualista, olharemos as coisas de um outro ângulo. Claro. Se a gente conhece e estuda a doutrina espírita, percebemos que o que fazemos agora, resgatamos depois. Dá um passo errado agora e vai cair ali na frente. Mas faça uma atitude digna, correta, pense no teu próximo e você vai perceber o que vai acontecer ali na frente. Ande correto e você vai perceber que o teu caminho vai melhorar. Mas normalmente não é isso que acontece, né? O ambiente de trabalho, como eu disse, é extremamente fértil para nós vermos isso, né? Pessoas que... eu estou há 12 anos numa escola, 12 anos com a mesma direção. No final do ano, a direção foi trocada. Foram 12 anos de atitudes extremamente agressivas que eu vivi e vários colegas viveram. Até que essa nossa irmã perdeu o cargo. E hoje vive um processo de humilhação que a gente para e olha. Alguns colegas perguntaram, nossa, porque os colegas a rejeitam. E a própria direção da instituição a rejeita. Mas o que ela está sofrendo foi exatamente o que ela construiu. Tudo o que ela fez aos colegas, aos irmãos que lá trabalham, alguns ainda, muitos saíram ao longo desse caminho porque não suportaram. O que ela está sofrendo hoje foi exatamente o que ela construiu ao longo desses 13 anos que ela viveu na direção da escola. O problema da salvação da alma. Para algumas religiões, a salvação fundamenta-se nas obras, para outras, basta a fé. Para o Espiritismo, deixamos de pertencer ao mundo dos encarnados para fazer parte do mundo dos desencarnados. Não é porque temos fé ou porque acreditamos em Deus que seremos salvos. Para sermos salvos, precisamos nos libertar do erro, do pecado. Somente assim poderemos nos libertar do mundo das provas. Estamos aqui de passagem, gente. Alguém tem dúvida disso? Estamos aqui. Um rapaz muito rico estava viajando pelo mundo e na Índia ele queria conhecer um grande xamã, um grande mestre. E aí levaram ele à casa do mestre. Uma casinha humilde, tosca, um cômodo apenas. Ele, quando viu aquilo,
mas essa é a casa do grande mestre. E ele entrou, muito humildemente o mestre veio ajudá-lo, conversar com ele, e ele perguntou, mas o senhor é o grande mestre? E vive nessa casinha? Tem algo errado, não? O senhor só tem essa casinha? Aí o mestre olhou para ele, mas eu estou vendo que você também só tem essa mochila. Ele, mas eu estou aqui de passagem. E o mestre disse para ele, eu também. Nós estamos aqui de passagem. Não adianta pensar em acumular grandes coisas. Caixão não tem gaveta, não dá para levar. Por que acumular? Por que ter, se nós precisamos ser? Porque aquilo que acumulamos de bem, de amor, de amizade, de respeito, isso a gente leva. Leva. Mas os carros, as casas, as contas bancárias, não adianta. Não vamos levar. Do outro lado, não precisamos disso. A visão espiritual dos problemas. Quando olhamos os nossos problemas terráqueos de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder sua intensidade, seu valor relativo. Essa observação equivale a subirmos uma montanha e de lá olharmos para baixo. Tudo parece tamanho diminuto. Procede assim aquele que dá mais valor ao espírito do que à carne. Esse indivíduo pode passar por todos os tipos de dificuldades, continua calmo, paciente, inclusive agradecendo a Deus pelo sofrimento, pois o vê como uma forma de ativar a sua evolução espiritual. Nós precisamos aprender a viver um problema saindo do problema. Porque quando a gente tem um problema e a gente entra no problema, a gente passa a fazer parte do problema. Precisamos olhar as dificuldades de uma outra forma, ter um outro olhar. Como aquela senhora que acordava todo dia de manhã para tomar café com seu marido na varanda dos fundos e pela vidraça ela olhava a vizinha colocando a roupa na corda e ela dizia, nossa, mas a vizinha não sabe lavar roupa, a roupa dela está tão suja. E todo dia de manhã ela olhava pela vidraça e, nossa, mas a vizinha está com a roupa tão suja. Até que um dia, quando ela olhou, ela falou, nossa, mas a vizinha aprendeu a lavar roupa. Hoje a roupa dela está tão limpinha. E aí o marido disse, não filha, é que ontem eu lavei a vidraça. Muitas vezes a nossa visão não é a visão correta, é apenas a nossa visão. Quem disse que somos donos da verdade? Precisamos aprender a interpretar as situações que nós vivenciamos e entendê-las não com uma ótica materialista, não com a ótica de um mundo de provas e expiações que nos convida diariamente a consumir, a ter e não a ser. Quem disse que a minha visão do problema é melhor do que a sua? Quem disse que o senhor não tem razão? Quem diz que a minha vidraça não está suja? Lembremos-nos da oração da serenidade, em que pedimos a Deus. Serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquela que podemos. E sabedoria para distinguir uma da outra. Essa é a verdadeira sabedoria que precisamos desenvolver a cada dia. É perceber as dificuldades que estão à nossa volta e trabalhar cada uma delas de acordo, na medida da sua necessidade. Porque dificuldade todos nós temos. Dificuldade todos nós vivenciamos todos os dias. Mas muitas vezes damos a ela uma dimensão que ela não tem. Muitas vezes queremos modificar coisas que não devemos. Como aquele camarada que viu uma borboleta saindo, né, do seu casulo e forçando, e ele achou que ia lá e cortando o casulo ia libertar a borboleta. Só que a borboleta saiu, ficou minguadinha, e ele achando que ela ia tomar força, a qualquer momento ela
acabou que não conseguiu nada. Porque o que ele não percebeu, que todo o esforço que a borboleta fazia para sair daquele canudo, era exatamente o que Deus lhe proporcionava, para que aquele esforço promovesse toda a circulação necessária para que ela se desenvolvesse e se transformasse numa grande borboleta. Ao ajudar daquela forma, ele estava atrapalhando, ele estava impedindo que ela vivenciasse aquela dificuldade para se transformar numa grande borboleta. E é exatamente o que a gente precisa perceber. Todos nós vamos nos tornar grandes borboletas, se soubermos sair do casulo, vivenciando essas dificuldades cotidianas e percebendo que é apenas o que precisamos para nos tornarmos fortes. Nós não conseguiríamos voar se não vivêssemos as nossas dificuldades. Entendendo que é apenas o que precisamos, sem revolta e com resignação. E aí vou convidar vocês para essa palavrinha aqui, ó, serenidade, para ouvirmos um pouquinho de Divaldo Franco falar sobre isso. Serenidade, sabe? É sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlar. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. São experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e toca a eleição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perde, e sempre segue com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo pecado da vontade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constituem um teste à tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Sabe as palavras, não? Falar tudo isso, com toda a tranquilidade, nesse ambiente tão agradável, é sempre muito fácil, né, gente? Agora, é preciso que transformemos tudo isso depois que nós passarmos por aquela porta. Porque a gente vem ao centro, nesse ambiente tão tranquilo,
tão equilibrado, né? Ouvindo uma pessoa falar devagar, tentando se fazer compreender, isso é muito fácil. E achar que apenas o fato de estar aqui é o suficiente para depois viver uma vida tranquila, não nos enganemos. É a cotidiana prática do autoconhecimento, orai e vigiai, é estarmos nos vigiando verdadeiramente, nos perdoando a cada dia e nos transformando a cada ação. Isso sim, isso nos fará pessoas melhores. Transformarmos a nossa vida através dos nossos atos cotidianos, não através de apenas vivenciar momentos na casa espírita, de uma água abençoada, de um passe. São importantíssimos. Não estou aqui dando um valor secundário a essas ações. São importantíssimas, mas muito mais importante é que nos transformemos verdadeiramente daquela porta para fora. É quando somos tentados, é quando somos convidados a viver, por exemplo, um período tão bonito como o Natal. Ao invés de passarmos por um momento de confraternização, damos mais importância a uma troca de presente, a passagem no shopping ou uma mesa farta. É preciso que percebamos que as palavras que ouvimos, as que lemos principalmente, são palavras que nos convidam a um processo contínuo de transformação. Ser resignado não é uma atitude, não é um procedimento, não é algo que vamos conquistar apenas vindo à casa espírita, mas sim cotidianamente, reavaliando o que estamos fazendo. Será que é certo? Será que essa minha atitude é correta? Será que eu devo proceder assim? E principalmente, olhando para dentro dessa célula máter que é a família, que é a nossa casa, que é onde percebo, como professor, a maior carência dos meus alunos. Se hoje fala-se tanto de que a educação vai mal, muitas são as causas. Não é o momento até para discutirmos isso, mas quando converso com os meus alunos e percebo que quando uma aluna me diz que prefere mais estar na escola do que estar em casa, é porque algo está errado. É porque não damos verdadeiramente valor à nossa casa, ao nosso lar. Aqueles irmãos que convivem conosco cotidianamente, com os quais muitas vezes somos negligentes. Não percebemos as situações que vivemos, que são apenas as situações que precisamos viver. E nos revoltamos contra isso. Contra o pai, contra a mãe, contra o marido ou a esposa, contra o filho. Não percebemos que aquilo é o que precisamos. As dificuldades que vivenciamos são apenas as dificuldades que nós construímos. Por isso, ser resignado. Por isso, a importância da resignação, aliada à serenidade, é um grande passo para a nossa evolução espiritual. E, acima de tudo, para entendermos que vivemos num mundo onde o grande objetivo não é o sofrimento. O sofrimento é apenas uma consequência. O grande objetivo é a nossa evolução espiritual. Mas para isso, precisamos colocar em prática, daquela porta para fora, o que a gente aprende aqui dentro. É difícil? É claro que é difícil. Eu não estou colocando nenhuma facilidade, mas por isso eu convido a que nós verdadeiramente olhemos para dentro de nós, para que possamos entender quem somos, de onde viemos e para onde queremos ir. O processo de educação é, sem dúvida, um processo de transformação. E é um processo que nós precisamos aplicar a nós mesmos. Por isso, eu desejo a todos muita paz.